O Vasco fez uma proposta oficial pela contratação do atacante Brian Rodrigues. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, qual é o seu estilo de jogo e o porquê o Brian Rodrigues seria um atleta que agregaria demais a esse time do Vasco. Eu particularmente gosto bastante do futebol do Brian Rodrigues porque ele tem uma caixa de ferramentas muito grande no seu jogo. Só é importante que já no início do vídeo você deixe o like aí embaixo, que tu se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a bater logo esses 300 mil seguidores. E se tu puder pegar o link desse vídeo e compartilhar nos grupos de Vasco que você tiver no seu WhatsApp, no seu celular, tu vai ajudar muito a gente. Brian Rodrigues é um jogador uruguaio de 26 anos de idade, um meio-campista de 1,73 m de altura, que preferencialmente chuta com a perna direita. Ele atua atualmente no Clube América do México. Ele tem um valor de mercado de 8,6 milhões de euros. Pegando aqui os pontos fortes do Brian Rodrigues, segundo o SofaScore, são as bolas longas, alta pressão e armador. Ele é um cara sem pontos fracos notáveis. Interessante aqui que ele é esse jogador que tem esse atributo de alta pressão, porque de fato ele é um jogador que é feito para jogar em times que gostam de pressionar o adversário. Também é um jogador armador. Vocês veem que ele atua como um ponta, mas ele é um jogador que tem essa característica de encontrar passes de ruptura nas costas da última linha do adversário, de deixar os seus companheiros em boas condições de marcar. E as bolas longas é porque o Brian Rodrigues bate muito bem na bola. Eu vou pegar aqui os números dele na última temporada, na verdade nessa temporada atual de 2026, que começou recentemente a Liga Apertura, e ele fez um jogo, jogou 19 minutos dessa partida e marcou um gol e tirou uma excelente nota de 8,10. Mas é uma amostragem muito pequena. Por isso eu vou pegar da temporada 25-26, que é a temporada passada, no qual ele teve uma nota média excelente de 7,31, com 19 jogos, 7 gols marcados e 4 assistências, atuando de fato na ponta esquerda, e ele esteve 3 vezes na equipe da semana. Uma conversão de gols de 20% do Brian Rodrigues, que é muito alta, uma média de 1,8 finalizações por jogo. Ele marcou 7 gols com a perna direita, nenhum com a perna esquerda e nenhum de cabeça, e sofreu um pênalti. Interessante quando a gente vai olhar que ele deu 4 assistências, criou 5 grandes oportunidades de gol e tem aqui passes decisivos 1,7. Com 83% de acerto nos passes. Nas bolas longas o Brian Rodrigues acerta bastante também. É um jogador que também ajuda na parte defensiva e também é um jogador que tem um alto percentual de dribles certos. Na maioria das vezes, o Brian Rodrigues, em situações de mano a mano, de 1 contra os laterais adversários, ele consegue levar a melhor. Como lá no campeonato mexicano, o campeonato tem clausura e apertura, eu vou olhar também aqui os números dele no clausura, que também foram muito bons. 18 jogos, 6 gols marcados, 3 assistências e uma nota média de 7,28. Então essa última temporada do Brian Rodrigues e o início dessa nova temporada aqui também é muito bom. O Brian Rodrigues está vivendo uma excelente fase. O Vasco contrataria um jogador que já vem jogando bem, já vem jogando em alto nível. Nesses 6 gols dele, tem um ponto que eu quero destacar, que foram 2 com a perna esquerda e 4 com a perna direita. Ele tem um bom nível de ambidestria na hora de finalizar, na hora de passar a bola, o Brian Rodrigues. E isso é um ponto que acrescenta muito no jogo dele, vocês vão perceber quando eu vier para análise de vídeo. Sempre mantendo um bom percentual de acerto de passes, com 82%, um excelente percentual de acerto nas bolas longas, que é uma característica dele de bater muito bem na bola, o Brian Rodrigues, sempre ajudando aqui também na parte defensiva e sempre tendo um alto percentual de acerto de dribles. Ele tenta muitos dribles e acerta a maioria. Mas agora vem para o campo e bola de fato entender como joga e qual é esse estilo de jogo do Brian Rodrigues. Vem comigo. Eu peguei esse compilado de melhores momentos do Brian Rodrigues da última temporada dele lá no canal de Futebol Comps BR. Detalhei para vocês como joga Brian Rodrigues, jogador que o Vasco tem muito interesse e já fez uma proposta pela sua contratação. Jogador de seleção uruguaia, jogador grande, jogador muito interessante, cara.
Eu quero começar destacando a excelente qualidade do Brian Rodrigues para bater na bola, como vocês viram naquele cruzamento. Uma característica muito forte dele é esse domínio orientado, mesmo estando de costas, já girando em cima da marcação do adversário. Ele tem muita noção de espaço para fazer isso. O Brian Rodrigues é um jogador que tem muita qualidade para jogar nessas zonas curtas de habilidade e conseguir se desvencilhar da marcação, às vezes realizando dribles muito bonitos e dribles também, na maioria das vezes, objetivos em direção ao gol. E esse é um ponto que eu gosto demais do Brian Rodrigues. Por ele ser um ponta que joga com o pé trocado, muitas vezes ele pode trazer essa jogada para o meio, mas não necessariamente para fazer uma finalização para o gol. Claro que se tiver ângulo ele pode bater, mas ele também tem essa característica de encontrar o passe nas costas da última linha do adversário, e por isso o Brian Rodrigues é um jogador armador, porque ele também arma as jogadas para o seu time dessa forma. É um cara que tem facilidade de chegar na linha de fundo, apesar de jogar com o pé trocado, ele sabe cruzar com ambas as pernas. Tu vê que o Brian Rodrigues não tem dificuldade de cruzar com a perna esquerda, pelo contrário, ele consegue dar muitas boas assistências com ambas as pernas, e esse é um ponto que faz ele ser um jogador especial para a posição. Olha só, muitas vezes a bola cai na perna esquerda dele, mas ele não perde tempo arrumando o corpo para a direita, ele consegue com a própria perna esquerda fazer o passe. É um jogador de boa velocidade, muito rápido, Brian Rodrigues, principalmente em espaços mais curtos, onde vai exigir dele a explosão. E aqui entra em um ponto que faz ele confundir muito a marcação adversária, porque o Brian perfila o corpo como se ele fosse bater com a perna direita, e até tinha um certo ângulo para isso, mas a intenção dele era trazer essa jogada para a esquerda e aí sim depois bater com a perna direita. Futebol é um jogo de engano o tempo todo. E se você conseguir enganar o teu adversário, tu vai conseguir, muitas das vezes, criar boas jogadas. Ele tem essa característica forte dos chutes de média e longa distância. Muitas vezes ele cai para o corredor central, aparecendo por dentro para gerar superioridade numérica. E se tiver espaço, ele pode sim finalizar para o gol. Mas olha como é que ele deixa o adversário sem saber para onde ele vai, enganando o tempo todo, perfilando o corpo, até que ele consegue abrir o ângulo para bater e fazer a sua finalização. Esse lance é interessante porque ele poderia ter caído, poderia ter pedido a falta, mas não, preferiu jogar e acabou fazendo o gol porque tem recurso para isso. E esse golaço dele, olha esse bate de média a longa distância, que isso, cara, que golaço, batendo falta também vai marcar um baita de um gol aqui o Brian Rodrigues. Ele é um jogador que tem uma excelente batida na bola, então por isso ele acerta muitos lançamentos longos, bolas invertidas, de um lado para o outro para variar o corredor, mas também faz gols de média e longa distância. E a qualidade dele para passar com a esquerda, né? Tu vê que ele consegue encontrar muitas vezes essa brecha, balançando que vai fazer uma jogada com a direita, o adversário se move e ele consegue com a perna esquerda, sem perder tempo, roubando ali um tempo do adversário, fazer esse passe para assistir algum dos seus companheiros dentro da área. Brian Rodrigues tem essa característica também desse cruzamento aqui, é mais uma das armas dele. Quando ele abre essa bola, tá na região dos 3/4, ele consegue fazer esse cruzamento rápido e forte. Muitas vezes pega a defesa adversária desprevenida. Corte dele característico, né? Perfilando vai fazer uma coisa e faz outra diferente para enganar o adversário. Aqui outro lance que é muito do Brian Rodrigues, que é essa marcação alta, essa marcação pressão, está no DNA do jogo dele, de ser um jogador com esse atributo, e o domínio orientado fugindo aqui da marcação. Outra característica no jogo do Brian. Jogador muito interessante, cara, que vem de excelente temporada, tá jogando bem, vive um bom momento, tem capacidade de improviso, tem boa qualidade técnica. Acredito que ele chegaria no Vasco para ser um titular absoluto aqui dessa ponta esquerda. E aí a gente pode imaginar um Vasco com Brian Rodrigues, com Andrés Gomes, um de cada lado, já é um time muito interessante. O Brian tem mais refino técnico, né? Tem mais capacidade técnica para jogar. Então ele é um jogador que tem bastante capacidade técnica, o Brian Rodrigues, e esse fato dele ser um jogador que finaliza, marca gols com ambas as pernas, de assistir os seus companheiros com ambas as pernas, acrescenta muito no jogo do Brian Rodrigues e torna ele um jogador diferente para a posição. Não é todo jogador que tem essa caixa de ferramentas que tem o Brian Rodrigues para utilizar durante a partida. Sabe romper por dentro também, com essa bola em velocidade, tem uma condução interessante, próxima do corpo, tem um baixo centro de gravidade, não é um jogador tão alto, então é difícil também dele perder as jogadas no corpo a corpo. E aí tu vê essa capacidade dele de bater
de fora da área, mesmo com a perna não dominante, com a perna esquerda do Brian Rodrigues. Acredito que especula-se ali algo na casa de 10, 12 milhões de dólares. É um valor bem justo para um jogador de 26 anos que vive uma boa fase, que chegaria para ser peça importantíssima. Olha aí, ele conseguindo cruzar com a perna esquerda. Tá vendo como é que faz a diferença de utilizar as duas pernas? Te dá a opção de cortar para dentro ou de cortar para fora, cara. Isso confunde muito a marcação do adversário. Parece algo bobo, mas esse algo bobo às vezes que faz você ganhar um campeonato, faz você fazer um gol, dar uma assistência. E o refino técnico do Brian, né, para colocar a bola onde quer em muitos momentos também. De ser esse ponta, mas com capacidade de um meia. É um cara que tem uma excelente qualidade. E o domínio orientado. Baita domínio orientado, puxando para a esquerda e depois a finalização acaba saindo por cima do gol. E é um jogador também que, se estiver em campo, sabe bater pênaltis, sabe fazer gols de pênalti. O Brian Rodrigues, cara a cara com o goleiro, não perdoa, só tira do goleiro e acaba marcando o gol. A aceleração dele é muito boa, né? É difícil ter um jogador com aceleração, com essa velocidade do Brian Rodrigues. Bate bem na bola demais, escanteios, faltas próximas à área. Ao arranque, aceleração, e aí levanta a cabeça, mapeia e trabalha como um meia, encontrando o passe, a melhor opção ali para aquela jogada. Mais uma cobrança dele de escanteio, que poderia ter se tornado um gol, um lance perigoso. Traz para dentro, para fora, e é muito disso, cara. Por que o marcador não vai de primeira ali no Brian Rodrigues ou não marca somente a perna dele? Porque sabe que tem recurso na outra também para fazer algo diferente, para tentar tirar um coelho da cartola, a gente pode falar. Esse nível de imprevisibilidade dele é muito interessante. E é assim que joga Brian Rodrigues. Pra mim é uma contratação que é mais do que aprovada no Vasco. Gosto muito do futebol do Brian. Acho que é quarta, quinta janela que ele é especulado no Vasco. Tomara que dessa vez aconteça esse casamento que tá já muitas janelas para acontecer. Eu acho que vai ser muito bom para ambas as partes. E é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico nessa abração no Francesco. Nós fui.